nós estamos recebendo em nosso meio a ex-Miss e ex-atriz Martha Anders. Eu gostaria que a recebêssemos com uma salva de palmas. Ela está sendo acompanhada pelo nosso presidente, Francisco Ribeiro Alves, e a sua esposa, que é a coordenadora do apoio feminino da ADONEP. Eles a estão conduzindo até a mesa da presidência nesse instante. E é com muito carinho, Marta, que a recebemos nessa noite e rogamos ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses, o Senhor Jesus, que Ele esteja abençoando-a neste momento. Pode assentar. Aqueles que ainda estão jantando podem continuar ainda, nós não estamos querendo interromper você. Se você ainda não terminou, continue, dentro de mais alguns momentos nós estaremos ouvindo Martha Anders, mas nesse instante ela vai assentar-se à mesa. Agora eu gostaria de toda a atenção, toda a reverência possível, e eu quero chamar à frente Martha Anders. Martha Anders vai estar se apresentando devidamente e você vai receber agora a mulher que desafiou a Deus. Recebamos Martha Anders. Boa noite a todos. Meu nome é Sônia Martha Anders. Me chamam de Martha Anders. E meu nome artístico e de modelo era Martha Anderson. As pessoas que têm aqui a minha idade deverão se lembrar de mim. Não só há pouco tempo no programa do Ratinho no SBT, tempo que me foi cedido pelo Silvio Santos. O convite do Ratinho já tinha 3 anos, desde Curitiba, e eu não atendia, até que Deus me ordenou que fosse. E eu fui satisfeita, apesar de ser um programa popular, mas eu sabia que era o povo realmente que estava precisando de ouvir a minha história. Aqueles da minha faixa de idade deverão lembrar de mim. Eu tenho 56 anos, em breve vou fazer 60. Vou estar chegando aos 60 anos. Então, quem tem essa idade vai se lembrar de mim na TV Globo, nos anos 70, fazendo a novela O Bem Amado, de Dias Gomes, fazendo a abertura do programa Jô Soares, no TVO, TV1, Canal 0, onde eu e Sandra Breia dançávamos, eu de um lado, ela do outro, na abertura do programa, quando o Jô era da Globo. Também poderão lembrar em várias aberturas de novela, Miss no ano de 1963, época da Revolução, capas de revistas, carnavais. Quando eu aparecia no carnaval, a avenida se levantava. Segundo a imprensa, eu era uma das mulheres mais lindas do mundo. Eu estava começando a minha carreira já desde 18, 19 anos. A minha família toda do estado do Espírito Santo. No momento, meu irmão é prefeito da cidade de Vila Velha, Dr. Jorge Anders. Foi deputado federal. Meu pai foi prefeito, Sr. Godfrey Alberto Anders. E eu fui a artista da família. Também um outro irmão, deputado estadual, advogado, Dr. Ulisses Anders. Hoje em dia, diante do que eles viram na minha vida, todos estão sacudidos e se aproximando cada vez mais dos mistérios de Deus aqui na Terra. Amém? Amém. Bom, essa é uma identificação. Mas eu gostaria de primeiro dizer um versículo bíblico. Mas não vai adiantar nada eu dizer um versículo bíblico para vocês, se eu não disser para vocês a importância que tem a Bíblia.
Porque quem é espírita considera o Livro dos Mortos, o Evangelho segundo Kardec, como sua Bíblia. Quem é da Nova Era tem os livros da Nova Era, vários deles, eu fiz parte da Nova Era. Quem é messiânico tem os fragmentos de Meixo Sama. Quem é católico tem o livro de missa e o catecismo e tudo que o Papa fala. Mas existe um povo na Terra que um certo dia descobre que existe um livro da religião de Deus. Existe um livro que Deus tem obrigação de cumprir, porque é o testamento dele. Existe um livro que o que está ali, você cumprindo a sua parte e requerendo de Deus, ele cumpre a dele. É a lei dele, não é a lei de Allan Kardec, nem da princesa russa que criou, a Helena Blavatsky, que criou a Nova Era, e nem do Papa, por melhor que ele seja. Este é o livro do próprio Senhor Jesus. É um documento jurídico, não de Allan Kardec, repito, mas do próprio Jesus. Por isso que o que eu vou ler ali tem uma importância extraordinária, porque é promessa dele para nós. E o que ele fala, ele cumpre. Se nós cumprirmos, e vocês vão ver com esse versículo, que é do Antigo Testamento de Deus, quando Deus formava uma família na terra para poder nascer Jesus Cristo e fazer uma nova aliança. Essa nova aliança é o Novo Testamento. E testamento significa a última vontade de um morto. Por isso que ele morreu. Só que 3 dias depois ele ressuscitou. Mas antes ele morreu para tornar legal a Bíblia Sagrada. Por isso não é um livro qualquer. O que está ali, faça, viu? É o meu conselho. Senão você pode sofrer as consequências que eu sofri. Porque ninguém nunca me falou isso que eu estou dizendo a vocês. Ninguém. Eu vim conhecer isso com 39 anos de idade. Achando que eu era cristã, amando Jesus, sabendo já a essa altura que Deus existia, mas não conhecia a lei dele. Não adiantava nada, continuei pecando do mesmo jeito. Porque o pecado na sua cabeça é uma coisa, na cabeça de Deus é outra. Tem coisas às vezes aparentemente para nós tolas, que para Deus é uma ofensa. Então eu vou ler um versículo que está em Êxodo 15, 26, mas como eu sei de cor, se vocês quiserem, anotem aí no seu papelzinho, porque é uma promessa. Um dia você pode precisar requerer isso de Deus. E aí você pode requerer. Agora saiba que Ele também vai requerer algumas coisas de você. E vale a pena, viu? Tantas empresas requerem coisas da gente, e o governo requer coisa da gente. Quando você quer comprar um eletrodoméstico, a empresa requer tanta assinatura, tanto compromisso. Deus requer também. Só que para Deus vale a pena. Com Deus vale a pena se comprometer. O versículo é Êxodo 15, 26. Uma das primeiras promessas de Deus para você, para toda a humanidade, que Ele diz o seguinte: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, eu não permitirei, diz o Senhor Deus, que caia sobre você nenhuma das enfermidades que eu permito que caia sobre as pessoas do mundo que não me seguem, porque eu sou o teu Deus que te sara. Ele tem prazer em te curar. Mas tem que ouvir os mandamentos. E quando eu era mocinha, nunca ouvi mandamento de Deus nenhum.
exceto o que eu aprendi nas duas religiões que eu praticava, catolicismo romano, igreja que eu era professora, e espiritismo kardecista. Ambas as religiões ensinam muita coisa bonita sobre Jesus, mas nada conhecem sobre os mandamentos de Jesus. Não conhecem. Lamentavelmente, eu não conhecia. E fui educada dessa forma. Sendo boa, seja caridosa, faça o bem sem olhar a quem. Outra filosofia muito pregada nessas religiões. Todos os caminhos levam a Deus. Não tem problema, qualquer religião serve. Você tem que escolher uma religião, mas qualquer uma serve, qualquer uma é boa, todas vão te conduzir a Deus. É a mentira mais deslavada que pregaram para mim a vida inteira. Por isso, tão cedo, uma tragédia recaiu sobre mim. E a minha vida foi destruída quando eu tinha menos de 30 anos de idade. Vocês estão olhando para um milagre vivo. Vocês estão olhando para uma pessoa que era para ter morrido em 1977. E eu não sou um fantasma, não. Estou aqui em carne e ossos. Não estou aqui só para dizer a vocês que a Bíblia é um documento jurídico de Deus, não. Eu estou aqui para provar que isso é verdade. Eu sou a prova. Eu quero que tenham mais provas nesse século. Mas eu sou uma prova. A minha história se divide em 3 partes, que uma eu contei há pouco tempo no programa do Ratinho. A ponta do iceberg. Hoje eu vou fazer um resuminho dessa parte e mais um pedacinho. Porque uma noite não dá para contar, são 3 etapas. Eu mesma tenho que controlar para que eu não fique muito cansada. E eu estou com convites do Brasil, do Japão. Os japoneses estão querendo ouvir sobre a Bíblia. Estão ligando para mim chorando. Por favor, Lô, sei lá que você podia vir no Japão, contar pra gente sobre Jesus, sobre esse Deus. Eu falei, pois é, eu vou sim, porque esse Deus é o Deus que criou Buda. É o Deus que criou Buda? Então vem logo, a gente quer conhecer esse Deus. Também Angola, o embaixador de Angola ligou ontem para mim também de novo. Estados Unidos, Brasil de ponta a ponta, onde eu vou contar por etapas a minha história. Quero dizer para vocês que quem não é evangélico, eu não tenho intenção nenhuma de ofender sua religião. Eu fui católica, amiga dos padres. Por isso, até hoje, quando sou convidada, vou à igreja católica e conto esse testemunho. Sou convidada por centros espíritas. Eu era kardecista. Sou convidada por maçons. Padres, então, são muitos. Porque eu amo os católicos. Amo os espíritas. Amo as pessoas de qualquer religião, desde que elas sejam tementes a Deus. A minha intenção não é te ofender. A minha intenção é aproximar você da verdade total. Provavelmente você sabe uma fatia dela. Eu quero que você saiba a verdade total, como eu descobri. Só que eu não quero que você sofra o que eu sofri para isso. Mas não é te ofender. Por isso, futuramente eu vou mandar uma fita minha de vídeo e o meu livro até para o Papa. Creio que Deus tem vontade, essa é a vontade dele, salvar toda a humanidade. Lamentavelmente nem todos querem, mas que ele tem essa vontade, o sonho de Jesus é esse. Portanto, ensino sábio, está escrito no livro de Provérbios de Salomão, e ele será mais sábio ainda. E eu tenho certeza, porque eu oro por quem vem nas minhas palestras, que quem veio aqui essa noite é sábio. Mesmo que você não seja ainda o evangélico oficializado,
você é temente a Deus e é sábio. Você vai entender. E não sai daqui sem estar convertido não, tá? É o meu conselho de uma mulher que passou pela morte. Bom, quem assistiu o programa do Ratinho? Levanta a mão direita. Mão direita. Bastante gente. Pode baixar a mão. Eu fui tremendo muito, com medo daquele homem pegar aquele cacetete e sair correndo atrás de mim. Falei, pronto. Se ele pegar aquele troço, sair na minha cabeça ali, eu tive que ir com muita fé. Meu filho, tem um filho, ele virou logo e disse, mamãe, não diz que é minha mãe não, e não fala meu nome naquele programa, me mata de vergonha não. Mas o Ratinho foi tão educado em Curitiba, né? E eu fiquei encantada. Vocês sabem, o ambiente dele ali atrás dos bastidores é muito melhor do que o ambiente da TV Globo que eu vivi no meu tempo de artista. Quando eu fui artista nos anos 70, a promiscuidade ali atrás dos bastidores da Globo era uma coisa horrível. Primeiro, para eu ser artista, eu tive que casar com um dos diretores, porque eu tinha que escolher. Ou virava lésbica, ou drogada e traficante, ou aprendia todas as imoralidades possíveis, tinha que me tornar uma pessoa depravada. E assim eram os bastidores. Só tinha a TV Globo comandando esse país. Vocês devem lembrar daquele tempo que ela saía do ar dizendo, vocês amigos da aldeia global, boa noite. Quer dizer, aldeia, nós éramos uma aldeia comandada pela cabeça deles, e vocês sabem quem são eles? Ninguém sabe. Nem lá dentro ninguém sabia. Era um pisando no outro, um destruindo o outro, e eu fui, porque eu caí na armadilha da cobiça e da vaidade. Eu queria ser artista, ser atriz. Para quê? Para ser aceita, para ser admirada, para ser idolatrada. Eu fiquei uma moça muito bonita, Missy, todo mundo, tem que ser artista, tem que ser artista. E fui. Casei com o diretor da Globo, pedi ajuda aos guias espirituais, fiz todo tipo de trabalho, despacho que vocês podem imaginar, e participei de todo tipo de sessão de linha branca, promessa para santo. Cheguei lá na TV Globo, fui logo lançada, imediatamente já estava pisando no palco, estrelando, e foi uma emoção muito grande. No primeiro capítulo da primeira novela que eu trabalhei, que a primeira cena, eu tinha que beijar o galã mais bonito do Brasil na ocasião, que era o Jardel Filho. Ele morreu, provavelmente foi um dos primeiros atores que morreu de AIDS no Brasil. Foi o Jardel Filho, olhos azuis, louro, alto, bonito. Quando eu vi o Jardel Filho, como toda moça, eu fiquei emocionado. O estúdio, as câmeras de televisão com aquele olho vermelho em cima de mim, só que não eram pequenas assim, eram imensas. Pareciam macacos de aço em cima de você, com aquele olho, e você sabia que aí o Brasil inteiro estaria te olhando. Eu falei, minha família vai me amar, vai me adorar por causa disso. Eu vou ser a filha de mais prestígio da minha casa. O meu pobre bairro onde eu nasci, de Paú, bairro humilde de ferroviário, porque meu pai começou como um ferroviário, eles vão se orgulhar de mim, vai ter meu retrato em tudo que é casa. Realmente aconteceu isso. E aí eu entrei no estúdio, já tinha uma cama, e eu sou uma moça de interior, eu sou uma moça de bairro simples. Eu fiquei morrendo de vergonha quando eu vi o ator ali. Uma cama, um lençol, e eu tinha que ser a namorada dele. Vocês sabem perfeitamente que os namoros do mundo secular nem são namoros mais hoje em dia, né? Vocês sabem disso. E aí tinha que abraçar e beijar o ator. E eu não queria de jeito nenhum. Foi uma dificuldade, ficamos horas para filmar. Eu parava a filmar, chamava o diretor, o nome dele era Regis Cardoso, ele é diretor da Globo até hoje. Eu dizia, seu Regis Cardoso, pelo amor de Deus, eu vou ter que beijar o ator, mas ele não é nada meu. Ele dizia, mas Marta Anderes, você não é uma artista, você não quer uma carreira de atriz? Agora vocês imaginam, se eu tive a dificuldade de beijar o galã mais bonito do Brasil, imaginem um mês depois, quando eu fui fazer um filme com Grande Otelo, que eu tinha que beijar Grande Otelo.
Grande Otelo, 1,10 m de altura, da cor dessa luva. Não, essa luva é mais clara, porque minha mão está por baixo aqui. Da cor desta blusa. Grande Otelo, muito saliente, casado com uma mulatona bonita demais, sentada de perna cruzada, tá nem aí olhando a filmagem, porque para o ator é tudo, tem que ser natural, por isso que eu já fui descobrindo que eu não era atriz. Eu sou artista, é diferente. Atriz, já me foi mostrado ali que eu não era. E o Grande Otelo aqui do meu lado, na ponta do pé, fazendo bico, já assim, para receber o beijo. E eu tendo que beijar o Grande Otelo com aquela boca que parecia uma flor. Uma papoula. E o olho arregalado para mim. Eu falei, olha, seu Grande Otelo, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso não, senhor. Eu sou uma moça da roça, eu tinha umas, até hoje eu tenho umas, eu gosto de tomar café na caneca, eu gosto de aipim cozido, eu gosto de sentar embaixo de uma árvore, eu gosto de pé de café, estou querendo levar um pé de café daqui dessa cidade para minha casa. Então eu tenho essas coisas até hoje. Até hoje. Então imagine eu dentro da TV Globo, onde todo mundo tem que achar tudo natural. Na mesma hora uma atriz me chamou do lado e disse, olha aqui, uma mais velha, se você não quer posar nua, não quer beber, não quer fumar, não quer falar palavrão, não quer beijar o ator, não quer, você está na profissão errada. Mas eu temei, eu queria muito ser atriz. Eu queria ser famosa. Queria. Eu estava cheia de títulos de beleza. Eu queria ir para Hollywood um dia, sonho de mocinha ingênua. E fiquei ali, participando das sessões espíritas dos artistas. Só nunca cheguei a fazer um pacto. Mas tem muito pacto. Eu até queria fazer, é porque eu não conseguia. Eu não conseguia. Sempre no dia que eu ia fazer o pacto na sessão espírita dos atores da Globo, acontecia um imprevisto e eu não conseguia chegar naquela sessão. Depois, mais tarde, eu descobri que Deus estava impedindo. Mas eu não sabia. Não, eu achava que era alguma coisa maligna que não queria. E continuando nas sessões espíritas, vendo capas de revista para tudo que é lado com minha foto, me separei do diretor da Globo, fui viver com um empresário. Deste empresário da Globo também eu tive um filho único. Comecei a ser espancada por ele, aplaudida no teatro, espancada em casa. Começou então o Satanás, que comanda tudo que é relacionado com vaidade, a cobrar o preço pela fama. Eu não conheço um artista feliz. Eu não conheço uma pessoa que não se converteu a Jesus Cristo oficialmente que seja feliz. Eu não conheço um espírita feliz. Eu só conheço conformados. Eu fui conformada. Eu nem sabia o que era felicidade. Felicidade é um estado na alma que a pessoa só adquire depois que se converte, e isso não depende da beleza, nem da fama, nem do dinheiro, nem da sua posição social. Depende de você se converter. E aí, com beleza, sem beleza, com dinheiro, sem dinheiro, é um estado na sua alma. Esse estado de felicidade. Por isso que você vê os crentes vivem rindo à toa. Tem crise, dólar sobe, dólar desce, eu não quero nem saber. Collor entra, Collor sai, o jardim do Collor. A imprensa nunca fala na Bíblia, mas para falar mal do jardim da casa da Dinda, eles citaram o jardim de Nabucodonosor. Quer dizer, para falar mal, eles sabem citar a Bíblia. Nunca citam para coisa boa. Dão oportunidade a todo mundo. Collor entra, Collor sai. Collor entrou, Collor saiu. E eu estava em jejum de televisão na ocasião. Eu fiz um jejum de 4 anos sem ligar a televisão. Eu chamo televisão de besta. Sem ligar a besta. A besta quadrada que tinha dentro. Eu chamo televisão de besta quadrada. De vez em quando eu digo, besta, eu vou te ligar. Ligo. Digo, besta, agora tu vai calar, porque você tem que andar embaixo dos meus pés. Você não me domina mais não. Aí desligo a besta. Naquele tempo eu já estava convertida, no tempo do Collor, fiquei 4 anos sem ligar a besta. Não me prejudicou em nada. Eu não tomei conhecimento dos problemas do país.
Eu morri de fome? Não, estou aqui até hoje. Não quero nem sair. Ele tomou o dinheiro de todo mundo, né? Depois eu soube. Depois eu soube. O pouco que eu tinha foi também. Só que eu entrei num jejum, no outro dia eu fui na porta do banco, estava fechado, cheio de polícia. Falei, escuta aqui, moço, eu quero falar com aquele funcionário que está lá dentro. Aí ele falou, a senhora pode entrar para falar com o funcionário. Cheguei no balcão e disse, moço, vem cá. Olha, o dinheiro que tem na minha vida é para a obra de Deus. Tá? Você vai lá dentro, põe meu dinheiro, põe aqui na minha mão, em nome de Jesus Cristo, tá? Ele foi lá dentro, põe e botou na minha mão. Dinheiro da obra de Deus. A obra de Deus é divulgar o evangelho em todo mundo, como eu faço. Com o mesmo amor que eu venho aqui, eu falo com o porteiro do meu prédio. Claro que eu não posso atender todo mundo. Nem Jesus pôde atender a todos. Ele atendeu aqueles que foram aos pés dele. Mas os que eu posso atender, eu atendo e com amor. Senão, eu não atendo e mando procurar um pastor, uma igreja. Mas eu tenho o maior respeito pelo ser humano, principalmente aqueles que estão sofrendo. Bom, na Globo eu não conhecia nada disso. A religião oficial é o espiritismo e você vê que eles divulgam só espiritismo. E papa. Crente não tem vez. Agora que o evangelho está tomando esse Brasil de ponta a ponta, e isso aconteceu da data da minha conversão para cá. Até ali, crente era um zero à esquerda. Era um povo pálido, amarelo, que não pode nada. Era o que eu pensava. E que não gosta da Virgem Maria. Pois tudo isso é mentira. Pelo menos se alguém prega isso, está pregando errado, porque isso não tem na Bíblia. Eu respeito Maria, mãe de Jesus, ela é a mãe, segundo a carne do meu Salvador. Eu só não peço nada a Maria, porque a Bíblia diz que você tem que pedir a Jesus, que é o único que ressuscitou. Mas eu respeito Maria, respeito os apóstolos, respeito a mãe de qualquer pessoa. E estou aqui toda arrumada. Como se fosse ganhar um Oscar. Porque uma alma de um ser humano vale mais do que o planeta Terra todo, do que todo esse terceiro planeta do sistema solar. A Terra é um grão, viu, gente? Mas ela vale muito. Ela tem ouro, prata, riquezas, pois Deus diz na Bíblia que uma pessoa deste planetinha Terra que se converta ao Senhor Jesus vale mais que a Terra toda. Viu o quanto vocês são preciosos? Então, se eu ganhar uma alma hoje para Jesus, é muito mais que um Oscar. Nem tem como comparar. E minha intenção é agradar a Deus. Amém? E o auge do sucesso chegou na Globo. Os diretores diziam para me olhar. Eu podia namorar aquele que eu quisesse, eu tive um filho, fiquei vivendo com esse empresário, espancada em casa, aplaudida no teatro, aplaudida nas novelas, aplaudida no showbiz, até que me separei dele. Foi uma luta para conseguir meu filho de volta na justiça, tutela. Quando eu consegui, eu fui chamada para ir para Hollywood, fazer um filme com o papel da Marilyn Monroe. Eu era muito parecida com ela. O diretor Wilton Franco me chamou para ser apresentador oficial de todos os shows de Roberto Carlos no Canecão. Fui convidada pelo Silvio Santos para ser a estrela da TVS, que ele saiu da Globo também e fundou a TVS. Fui convidada para a Globo assim que eu acabasse o contrato com o Silvio, que eu já estava fazendo as gravações, eu ia entrar com o papel principal na novela Saramandaia, também de Dias Gomes, onde tinha Dona Redonda, o homem que saía formiga do nariz. Essa novela foi um grande sucesso. Papel principal na novela do Dias Gomes, que já era um autor que me considerava uma de suas atrizes favoritas. E já tinha feito vários filmes. Fui convidada para a estreia de um deles. Estou deitada no chão do apartamento, descansando,
quando eu de repente sinto uma coisa espetando o meu rosto, ou rebentando dentro do meu rosto. Quando eu olho no espelho, era uma pequena bolha. Botei um paetê em cima da bolha, fui para a festa. Depois botei outro paetê de carnaval em cima, e mais outro, e a bolha foi crescendo, até que de repente, alguns dias depois, uma junta médica na minha frente me dizia aquilo que eu pensei jamais ouvir na minha vida. Eu estava com câncer linfático, começando na face, e a previsão de vida eram 3 meses. Por favor, não era para passar esse slide agora. Quem passou esse slide? Por favor. Pode tirar esse slide, por favor? É porque eu não vejo, não gosto, não suporto ver. Tá? Só passa quando eu autorizar. O caroço foi crescendo. Eu saí dali e nunca soube como eu cheguei em casa. Estava do tamanho de um caroço de azeitona. Eu só queria uma coisa: abraçar meu filho. Caí de joelhos na porta, ele que veio me atender. E naquela hora eu desejei muito nunca ter existido. Eu abracei o meu filhinho, sabendo que ele ia ficar órfão em 3 meses. Sabendo que eu sou de família de políticos, não sei se iam ter tempo para ele. E ele era tudo que eu tinha. Eu não queria ter filho. Eu fiz mais de 10 abortos quando eu era artista. Eu não queria botar uma criança para sofrer nesse mundo. Mas ele nasceu, mesmo assim, não houve como abortar esse menino. Então eu era responsável por uma criança que já não tinha pai e que agora não ia ter mãe, e eu desejei que a existência, que o universo todo deixasse de existir naquele momento. Levantei disposta a lutar para prorrogar um pouco a minha vida, para ficar um pouquinho mais perto dele. E foi uma luta terrível, indo a tudo que é igreja católica, rezando para tudo que é santo, e não vendo resultado nenhum. Eu subi Convento da Penha de joelho, eu acendi vela, eu fui a Cristo de Porto das Caixas, eu fui a tudo que é centro espírita que vocês possam imaginar. Eu falei com tudo que é entidade, eu chamei tudo que é espírito dos meus familiares mortos. Eu pedi socorro, eu gritei. Nunca houve um dia que os tumores tivessem pelo menos 1 milímetro menor. Todo dia de manhã, quando eu acordava, naquele desespero de saber, estou morrendo de câncer, que eu botava a mão no calombo, ele estava maior. E outro caroço apareceu embaixo, e outro do lado, e outro na mama esquerda, e outro nas costas, e outro por dentro do corpo, e outro na garganta. E eu comecei a inchar. Os calombos do rosto foram crescendo até romper a pele e começou a escorrer pelo meu pescoço pedaços do meu rosto, misturado com pus e linfa. E eu sofrendo tudo isso. Acabou meu dinheiro. Eu comecei a roubar remédios. Os médicos não me cobravam mais consulta e choravam junto comigo e diziam: a ciência não sabe nada a respeito do câncer. A ciência não sabe nada a respeito de praticamente nada. A ciência está engatinhando. Nós fazemos tudo, mas tudo que podemos. Chega num ponto, não temos o que fazer. O seu caso não tem jeito. Esse câncer matou Jacqueline Kennedy em 3 meses. Jacqueline Kennedy não viveu nem um dia mais. Eu consegui ultrapassar os 3 meses. De tanto amor pelo meu filho. Eu consegui passar 6 meses.
Eu consegui chegar a 1 ano. Eu cheguei a 1 ano e meio. Quase 2 anos. Acordando, me trancando no banheiro, fazendo os curativos com a mão, para meu filho não ver, e eu já saí com aqueles calombos que tinham 10 centímetros de altura no rosto. Eu já saí de dentro do banheiro com aqueles caroços tapados com ataduras. Eu fazia um saco e encaixava aquilo. Para meu filho pensar que eu já era assim e não sofrer. As dores eram tantas que eu enfiava a cabeça dentro do congelador e apertava a boca para não gritar, para não traumatizar o Albert. Fui abandonada pela carreira, pelos namorados, pelos fãs. Botaram outras pessoas logo imediatamente no meu lugar. Eu fui totalmente esquecida. Minha mãe ficou perto de mim, a família não tinha coragem ou era impedida de chegar, e eu naquela solidão, controlada pelos espíritos do espiritismo, controlada pelo catolicismo romano, que me confortavam, que me consolavam, pela medicina também, mas nada resolvia. Quase 2 anos depois, um médico bondoso chamado Elias Azulay me internou, me deu um quarto para morrer na Santa Casa, pelo menos morrer com honra. E eu subi aquelas escadas da Santa Casa do Rio de Janeiro, desejando que elas nunca, aqueles degraus, nunca desaparecessem, nunca chegassem ao fim. Cada degrau que eu subia, aqueles degraus. Entrei naquele hospital, com aquelas paredes grossas, aquele silêncio, que parecia que você estava ouvindo os gemidos dos mortos ali. Eu com um chapéu de palha na cabeça, tapando o rosto, porque se eu tirasse, o curativo ficava todo molhado de pus, tinha que ser trocado várias vezes por dia. A boca já estava toda comida, metade do nariz à vista esquerda. E dava bicho se eu não usasse um chapéu aqui. E eu andando, fui internada naquele quarto. Quando eu debrucei na janela do quarto, tinha uma calçada, o muro da Santa Casa, uma pilha de colchões ensanguentados, eram os colchões dos mortos. Me puseram num quarto em frente aos colchões dos mortos. Quando é que o meu ia para ali? Ali também aquela calçada, era onde passava a padiola com os mortos para o necrotério, que eu via toda hora passando. Não apareceu um crente lá. Não estou reclamando, não. Não sei se eu o receberia se aparecesse, mas não apareceu. Só católicos e espíritas. Não apareceu nenhum evangélico. Chegou o dia 6 de fevereiro. Os médicos vieram me preparar para me pôr nos aparelhos. Entrei na fase terminal. Iam furar aqui, botar um tubo. No outro dia de manhã, e aquele dia eu entrei em desespero, chorei e achei estranho que minha mãe não foi lá aquele dia. Depois vim saber que os médicos mandaram a minha mãe banhar a família no Espírito Santo para despedir de mim. Quando os médicos me prepararam, o meu maior pânico era imaginar meus irmãos chegando perto de mim para se despedir, eu imobilizada com um tubo na boca, um pulmão artificial, pensando, porque eu estava mais lúcida do que antes. O câncer produz uma enzima que bota a pessoa apática. Eu estava com uma lucidez que não é normal para poder ver cada instante de sofrimento. Foi quando eu peguei um papel com cega da vista esquerda, vendo com a direita, eu escrevi um bilhete de despedida para o meu filho, dizendo: querido Albert, eu não tenho nada para deixar para você. Mas só tenho uma coisa para te pedir, meu filho, seja honesto. Seja honesto. Eu tinha medo que meu filho não fosse honesto. Mandei entregar esse bilhete para ele. Naquela mesma tarde, desligou.
Ligou aqui, pastor? Alô? Parece que o que aconteceu? Não, mas se estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Foi só o retorno que houve? Hã? Vem cá, vem cá. Não dizer que eu nunca tinha conhecido para não e continuar contando. Quando eu era menina, nós tivemos uma empregada da Assembleia de Deus, uma empregada crente. Ela trabalhou conosco poucos dias. Ela fazia um macarrão tão gostoso e ela era uma ótima ajudante. E nós sabíamos que ela era crente. O nome dela era Maria das Flores. E ela chegou lá em casa e trabalhou com a gente. Mas quando ela viu que a gente começou a arrumar a mesa para fazer a sessão espírita, que toda semana tinha lá em casa, a Maria saiu catando as roupas, botando num saco, e saiu correndo, desembestou pela porta fora. E eu ainda gritei da porta: Maria, volta! Logo hoje, que eu queria te apresentar o espírito do meu avô aqui na sessão espírita. Aí que a Maria correu mais. Quer dizer, naquela ocasião, os crentes fugiam das pessoas. Hoje em dia fazem jantares. Hoje em dia eu sou chamada para o horário nobre da televisão. Mas isso eu creio que é um mistério que aconteceu no dia da minha conversão. Chegaram para mim e disseram assim: agora, irmã, nós vamos orar para Deus apresentar um marido para você e para você casar com um homem bem rico e ir embora para a Suíça. Falei: não quero casar não. Eu quero evangelizar o Brasil. Eu quero o Brasil para Jesus Cristo. E realmente não quis me casar e estou aqui cumprindo. Tem coisas que você diz que Deus diz amém na hora. Se coincidir com o que Ele quer. É na hora. No outro dia eu já estava viajando, pregando no Brasil inteiro. Houve algum problema? Posso continuar? Ele está desmontando ali um engenho. Então, vamos. Mais de vida. Segundo os médicos, 20 dias. Eu ainda ia sofrer 20 dias. Agora, o sofrimento, só no meu livro, que eu levei 15 anos escrevendo, você vai ter uma ideia melhor. Não dá para descrever e eu não quero chorar. Sofrimento de mãe e de uma moça com menos de 30 anos que virou um monstro e que não tinha esperança nenhuma. É um sofrimento muito grande, sem falar na dor de ver o meu corpo destruído e sem falar na dor do próprio câncer, que é a pior dor do mundo. Pois bem, no dia 6 de fevereiro, mais ou menos eram 6 horas, quando chegaram 2 pessoas no meu quarto, 2 visitas de 2 internos da Santa Casa. Uma era uma médica e um era o porteiro da Santa Casa. Eles sentaram num sofazinho aqui do lado e eu andando imensa de inchada, me arrastando para lá e para cá com a cabeça caída. Olhem bem, o cantor Leandro morreu com um nódulo cancerígeno do tamanho de uma laranja. Eu tinha 3, do tamanho de 3 laranjas, só no rosto. 3 calombos. Um aqui, agarrados. Abertos, saindo os pedaços. 2 anos, tudo isso foi destruído. E o que tinha em volta eram tipo moelas de galinha, como fala em qualquer exame, em qualquer dicionário de medicina. Aqui na mama, eu botava quase meio metro de atadura. E de manhã eu puxava. Estava varando o meu corpo de fora a fora. Imagine por dentro do corpo. A boca estava aqui. E eu estava comendo com canudo de soro enfiado aqui no canto. Falando as últimas palavras com muita dificuldade. Naquele dia, as 2 pessoas sentadas perto de mim, comecei a pensar: não é possível, tem alguma coisa errada com as minhas religiões. Tem alguma coisa errada com tudo isso. Não é possível que Deus exista.
e que eu esteja aqui morrendo à míngua dessa forma, nesta forma de sofrimento tão terrível. Se Deus existisse, Ele não estaria me destruindo assim, depois de me ter feito tão bonita, me destruindo dessa maneira, sem nenhuma explicação. Quer saber de uma coisa? Pensei, Deus não existe. Deus é uma lenda. Inventaram Deus para explicar o inexplicável. Mas pelo menos eu vou morrer, mas vou morrer sabendo se Ele existe ou não. Eu vou desafiar Deus. Agora eu não vou chamar espírito, não. E nem vou ajoelhar diante de imagem que eu sou devota, não. Eu vou gritar para Ele. É claro que Ele não deve me ouvir, se existir. Quem sou eu? Esse microbinho aqui nesse planetinha Terra, do sistema solar. Que é um sol de quinta grandeza, nem é de primeira. Mas eu vou tentar. Houve alguma coisa? Houve alguma coisa? Eu quero silêncio agora. Houve alguma coisa? Por favor, silêncio. E foi quando eu comecei a raciocinar isso. Não é possível que exista um Deus. Se existe, eu vou descobrir agora. E eu vou morrer, mas sabendo. Como eu tenho que morrer mesmo? Virei para a janela. A nesga de céu. Estiquei a mão em direção ao céu. Não botei um médium na minha frente pela primeira vez. Nem um santo. Uma imagem. Nem uma vela acesa. Nada. Gritei. Deus! O hospital todo ficou em silêncio na mesma hora. Eu dei um grito, foi audível. Você não via um barulho. Será que existe um Deus me ouvindo? Se existe um Deus, eu te desafio, Deus. Me cura, mas tem que ser amanhã. Porque se for depois da manhã, eu não acredito mais. Seu Jorge virou, puxou a minha camisola e disse, mas dona Marta, dá uma chancezinha para Deus, assim, de uns 20 dias. Falei, não. Se existe um Deus, uma mente inteligente que criou o universo, se o universo é um projeto racional, é amanhã. É hoje. Senão eu vou morrer, sabendo que Deus é uma lenda. Deitei no leito, eles foram embora, o leito era alto. E no meio da noite, eu fui impelida, no meio daquele sono sem sonhos, aquele sono de trevas, de nada, de vazio, eu fui impelida a sentar no leito. Quando eu sentei, que eu olhei em frente, eu não estava mais na Santa Casa de Misericórdia. Primeira coisa que eu pensei foi, que sonho lindo. Que sonho maravilhoso que eu estou vivendo. Eu estava viajando pelo universo, pelo meio das estrelas, do Deus que eu desafiei. Falei, eu estou sonhando. Não tinha dor, um bem-estar tremendo, e eu não pensei em nada, só que é isso? Que isso? Que sonho é esse? A descrição do lugar como era, onde eu estava, eu prefiro que vocês vejam na minha fita de vídeo. Principalmente aqueles que têm um interesse também científico, da ciência de Deus que Paulo fala em Romanos 13. Mas, à frente, havia uma espécie de um vidro redondo, que no livro de Ezequiel, olhando de fora, Ezequiel traduziu isso como olhos. Eu estava viajando pelo universo. Dentro de alguma coisa que está descrita na Bíblia como carruagens de fogo. Não é uma carruagem pegando fogo. Isso foi uma comparação que o autor fez, porque carruagem era o veículo da época. Eu viajando pelo universo. De repente eu senti que alguma coisa me tocou. Era um compartimento menor do que esse salão. Haviam anjos às minhas costas e eles não disseram nada. Agora, por favor, quando eu falo anjo, não deixe que a sua mente pense em anjos católicos romanos.
Aqueles bonequinhos gordinhos de asinha que quando bota a esmolinha ele faz assim na igreja. Tem nada a ver com isso. Você vai para a Bíblia que você vai ver que não tem nada a ver com isso. Eles estavam quietos, sem falar nada. E foi quando eu senti que uma mão me traspassou. Um fogo, alguma coisa invisível, mas real. Me tocou várias vezes, até que eu lembrei que eu tinha desafiado Deus. E quando eu lembrei, eu disse, Deus é o Senhor. Me tocou de novo. Eu falei, então o Senhor existe? Não é possível, eu não sabia. Me tocou de novo. Eu falei, então existe. Deus, eu quero te perguntar uma coisa. Por que o Senhor quer me matar? O que eu te fiz, Deus? Me tocou de novo. Eu falei, já sei, o Senhor não fala que nem nós. O Senhor fala assim, me tocando por sensações. Então vamos fazer um trato. Eu falo. E o Senhor me responde dessa forma mesmo. O que eu te fiz para o Senhor querer me destruir dessa forma? Mas eu te peço uma coisa, Deus, já que o Senhor existe. Se o Senhor me curar e me deixar lá na terra viva, curada, eu te prometo, Deus, que eu vou te defender aonde quer que eu vá. Na mesma hora estalou tudo aquilo, deu um estalo, sumiu tudo. Eu apareci sentada no leito da Santa Casa, só que não mais deitada. Sentada, com a perna balançando no leito, porque o leito é alto, e uma enfermeira de plantão vindo pelo corredor, para ver o que era, abriu a porta e disse, que estrondo foi esse aqui, Marta Anders? Falei, não sei. Aí ela fechou a porta, foi procurar em outros lugares, porque o estrondo foi audível em toda a enfermaria. E eu encolhi a perna para cima da cama, e me encolhi e disse, Deus, 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 me deixa sonhar de novo. Me deixa entrar nesse sonho, Deus. E por favor, não deixa eu acordar nunca mais. Deixa eu entrar nesse sonho eternamente. Eu não quero ter nenhum dia mais de sofrimento. E dormir. Mas a triste realidade foi quando no meio do sono escuro e em trevas, eu ouvi a maçaneta da porta abrir. Era de manhã. E eu concluí que eu ainda estava viva no mesmo hospital. Santa Casa. Sem abrir o olho. Veio de novo o desespero. E eu pensei, foi tudo um sonho. Uma ilusão. Eu estou aqui, vou ter que enfrentar mais um dia viva. Apodrecendo em vida. Sentei no leito de cabeça baixa, estiquei o braço para eles amarrarem, para tirar sangue. Porque eu sabia que aqueles eram a equipe de rotina que todas as manhãs tiravam sangue de mim. Fiquei um pouco com o braço esticado, eles não me tocaram. Eu esperei mais um pouquinho, eles não me tocaram. Eu arrisquei abrir o olho, eles tinham entrado dentro do quarto e todos 4 estavam olhando para mim, paralisados, com o olho arregalado. Aí na mesma hora eu que me apavorei. Falei, pronto, morri. Estou morta. E vim com a mão no rosto. A primeira coisa que eu fazia todas as manhãs. Só que quando eu vim com a mão no rosto, ela não parou nos 10 centímetros, atravessou o nível da face, tocou no nível do rosto. E quando eu tirei a mão, a atadura caiu no meu colo. Pela primeira vez não tinha pus, não tinha sangue, não tinha pedaços da face. Estava limpa. Eu passei a mão no nariz e na boca, estavam no lugar. Todas as chagas haviam desaparecido. Eu dei um grito na hora. Eu gritei, Deus existe. Podem aplaudir a Deus agora. Para ti, Senhor. Para ti. Oh, meu Deus. Obrigada, Senhor. Esse é o Deus do impossível. Eu saí gritando com aquela atadura e eu dizia, só Deus existe, Deus existe. Me lembro até de uma canção que eu pedi hoje para Keila cantar, mas ela disse que não trouxe o playback, que diz, o meu Deus é o Deus do impossível. Cantem comigo. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho
e ao seu povo fez passar. E a água limpa Fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível. Ele é o mesmo hoje, ontem, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível. E Ele fará o impossível por você. Ele fará o impossível por você. Aproveite hoje e faça a sua aliança com Deus. Faça o seu pedido impossível. E faça um pacto com Ele. Lembre-se do pacto que eu fiz. Eu vou te defender, Deus, aonde quer que eu vá. Eu fui no Ratinho até aí, fui convidada para falar a segunda parte do testemunho e irei no semestre que vem. Mas estarei nesse minuto fazendo mais 10 minutos da minha história, antecipando o Ratinho para vocês. Não sei se vou no Ratinho ou num outro programa da televisão. Um deles eu irei. Ratinho já convidou. A TV Record também convidou. Um outro canal me ofereceu até um tempo na televisão. Agora, pelo que eu vou contar na segunda etapa e na terceira da minha história, o melhor será eu comprar um horário. Porque até agora, todo mundo só ouviu falar de Deus. Mas dali para frente, vai haver um funil, porque entram nas regras de Deus. E nem todo mundo vai gostar disso. Nem todo mundo. Mas eu vou contar mais uns minutinhos, que eu saí da Santa Casa arrastando um ventilador, um lençol do hospital. Eu não tinha um tostão. Pelo telefone aluguei um apartamento de 2 quartos. Eu alugaria os 2 quartos para estudante para pagar aluguel. E fui embora, encontrei com meu filho, com Deolinda, empregada. Quando eu cheguei em casa, fugida da Santa Casa, eu abracei o meu filho. Foi a maior alegria da minha vida. Ainda dizendo, sem parar, Deus existe. A foto foi tirada, essa foto que vocês viram ali, foi tirada no dia que não tinha mais os tumores. Os calombos tinham sido arrancados, os bichos de dentro, e só ficou a casca onde estava o câncer dentro, que murchou, e ficou aquela casca horrível que vocês viram. Aquilo ali foi na manhã da cura, quando a irmã de caridade ligou para o médico de cabeceira, que iria me botar no pulmão artificial, e disse, corre aqui, doutora Luiz Argolo, ele está vivo até hoje. Corre aqui porque aconteceu um milagre. Só tem a casca da onde o bicho estava. Em todas as partes do corpo da Martha Anders. O câncer desapareceu. O monstro foi destruído. E foi quando ele me sentou numa cadeira, com a câmera, ele veio correndo de máquina fotográfica. Aonde que ele foi arrumar a máquina, eu não sei. E ele vem e tira aquela foto, me mantendo quieta por alguns minutos, alguns segundos. Por isso eu gostaria que agora sim fosse mostrada a foto, para vocês terem uma ideia do que eu estava na véspera. Porque isso aí já foi no dia da cura. A casca que o bicho estava dentro. Pode voltar. Onde é que estava? Quem tem aquilo? Isso, por favor, pode achar. Se você achar também antes, o Ratinho deve ter mostrado a foto que a revista Amiga tirou 3 dias antes ou uma semana antes, com as ataduras. Tirou para publicar na revista Amiga. Olha, isso aí, só no rosto, os bichos já tinham saído. Os calombos tinham 10 centímetros de altura e eram 3. Esta prova é incontestável. Esse slide pertence à ciência. Vai ser publicado no meu livro, tem nas fitas de vídeo, não esse slide, mas outros. Não tem como desmentir que Deus existe e que se manifestou na minha vida.
Graças a Deus. E tem feito sinais maravilhosos na minha vida, no meu trabalho, junto com os pastores, igreja, líderes, a DONEP e outras instituições evangélicas. Pode tirar o slide, obrigada. E então, depois no finzinho, você pode deixar passando ali o programa do Ratinho, que você aí já deve ter então, né? Se você gravou essa foto, você deve ter. Só que sem som. Isso ao final, porque daqui a pouco vai ser servida a sobremesa aqui e eu quero participar com vocês. Bom, então, eu saí dali, fui para aquele apartamento e cheguei na janela vazia do apartamento, olhei para o céu estrelado e fiz a minha segunda oração e disse: Deus, um dia o Senhor vai me explicar os seus mistérios da criação. Por isso algumas pessoas se assustam, porque eu tenho um dom que Deus me concedeu pela misericórdia, que chama ciência. E eu gosto de ciência. E Deus me deu uma mente científica, depois desse dia, para eu entender o universo, o cosmo, os sistemas, tudo, o Gênesis, encaixar tudo isso na Bíblia. É claro que o joio da igreja, os falsos crentes, e até um grupo de fanáticos pode não querer que a igreja evolua nesse aspecto, mas isso é um dom que tem na Bíblia. É um dom especial para algumas pessoas. A uns ele dá um dom, a outros o meu é de ciência. Constantemente, inclusive agora terminando o livro, o primeiro Papa Stephen Hawking, o maior astrofísico da humanidade no momento, vai receber um livro meu e uma fita minha. É aquele astrofísico inglês que totalmente paralítico, só mexe com 3 dedos. E que ocupa a cadeira na Inglaterra, em Harvard. Ele ocupa a cadeira de Sir Isaac Newton, que é o pai da física. Só que Sir Isaac Newton era crente. E esse Stephen Hawking é ateu. E eu vou mandar um livro para ele meu, porque o meu livro vai ser repleto de ciência. E uma fita. Porque as pessoas do mundo têm os cientistas como deuses. E os artistas também como deuses. E jogadores de futebol também. Mas eu vou mostrar no livro, inclusive cientificamente, que Deus existe. Isso é um dom que ninguém pode me impedir. Ninguém tem essa autoridade. Pode tentar, mas não consegue. Não consegue. Quem passou pela morte e que viu o que eu vi, eu só obedeço a Deus. Tá? E fizeram com Jesus, quiseram calar Jesus, quiseram calar Paulo. Tá? Quiseram. Tentam, mas não conseguem. Principalmente que eu procuro seguir corretamente a palavra de Deus. Mas tentaram. Jesus publicamente disse para os cientistas, os religiosos que estavam impedindo que ele falasse em ciência, disse: ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Quer dizer, ele quer que o povo saiba a ciência. Sabe quem tirou a chave da ciência da igreja evangélica? A igreja católica romana, na Idade Média. Afastaram, puseram a Bíblia em latim para ninguém ler. A Bíblia era em latim. Quando eu era menina, a minha paróquia, quando eu era católica, a missa também era em latim. Para ninguém ler, para ninguém conhecer a ciência de Deus. Já tentaram fazer isso com Jesus, tentaram fazer com Paulo. Só que ele disse: ai de vocês, doutores, que querem tapar a boca de Deus contra a ciência. E vocês mesmo não entram e não deixam o povo tomar conhecimento. E aí ele saiu pregando ciência para tudo que é lado. Chegou mesmo a dizer: vocês, se eu falo das coisas terrenas, vocês duvidam? Imagine se eu falar para vocês das coisas celestiais, hein? Do universo. Pois bem, Deus me deu esse dom. E eu não abro mão dele. Amém. Obrigada. Obrigada. Mas, cheguei naquela casa, olhei pela janela, olhei para cima e disse: Deus, o Senhor vai me explicar um dia a sua ciência. Mas amanhã tem um caso grave para o Senhor resolver. O pior o Senhor já fez, que foi me curar de câncer. Aquilo ali, aquela casca que vocês viram, endureceu, virou uma casca e saiu. O rosto afundou lá dentro, ficou no osso. Mas eu não estava nem aí, eu estava feliz por estar viva. E disse: agora tem um outro problema para o Senhor resolver, Deus. É o meu segundo desafio. O Senhor tem que me dar comida para eu comer amanhã.
Eu, meu filho e Deolinda. E a casa vazia. Dormimos num lençol da Santa Casa no chão, eu, meu filho e Deolinda. De manhã, eu acordei com os cacarejos naquela janela que eu orei. Falei, ué, mas eu não estou em quintal nenhum, eu estou no 6º andar. Quando eu olhei, cacei do lado, a Deolinda já tinha sumido dali, o Albert. Quando eu olho para a janela estava cheia de pombos. Quando eu olhei, tinha tanto pombo que tinha um pombo em cima do outro, equilibrando. Eu entendi na hora. Eu gritei, Deolinda, traz um saco. Albert, traz milho. Deus mandou pombo e nós vamos comer pombo. Por isso que hoje eu já mandei o garçom aqui preparar um prato para mim e descer lá pro quarto que eu estou, viu? Porque eu não como mais pombo, foi só essa fase. Irmãos, eu me encostava de um lado na janela, Deolinda do outro, com uma sacola no braço, botava milho, quando o pombinho vinha bicar o milho, eu pegava, torcia o pescoço dele e botava no saco. Quando tinha já uns 10 pombinhos, a gente depenava, cozinhava com bastante tempero, aquele caldo grosso. A carne de pombo é uma carne tão gica, mas é tão gica, leva 2 horas cozinhando, eu fazia aquele pirão, comia, suava na fraqueza. E tome mamadeira de pombo pro meu filho, arroz de pombo, feijão com caldo de pombo. E até a imprensa, que começou a me procurar de novo, eu oferecia para eles farofa de pombo e eles comiam pensando que era galeto. Chegava a chupar o ossinho. O pessoal do Globo chegava a chupar os ossinhos. Eu disse, mas que galeto gostoso. Era pombo. Eu acabei com os pombos do condomínio. Um dia eu encontrei as vizinhas conversando e eu passei de longe. Elas diziam assim, o que está havendo com os nossos pombos? A outra disse, não sei, eles vão lá todos para aquela janela. Então, mas chega lá e eles somem. O que será isso? Eu quietinho. Quando acabamos com os pombos do condomínio, eu fui para Cinelândia pegar pombo. Eu sentava no banco, ficava lendo um livro, e a Deolinda pegava um saco com milho, abaixava e enfiava a mão para fazer de conta que estava dando milho. Aí ela jogava o milho e quando ela subia, ela já trazia o pombo e botava no mesmo saco. Há pouco tempo me disseram, eu vi na televisão, que estavam sumindo os pombos da Praça do Papa na Itália. Esses não fui eu, não. Mas esses do Brasil, eu acabei com eles. Aí a Globo me chama para mais uma novela, onde eu fazia o papel da namorada de Cadu Moliterno, com o cabelo caído de lado, escondendo a cicatriz que ficou na metade da face. Até o dia que o vento deu na gravação. E em casa eu vi, quando o vento levantou, que todo esse lado meu estava desfigurado. Plásticos. Eles disseram, não podemos tocar aí. O tipo de câncer que você teve, só você é curada no mundo e nós não vamos arriscar as nossas carreiras. E aí eu entendi que eu estava desfigurada, que a minha carreira tinha acabado. E levei 7 anos com aquele rosto desfigurado, tentando plásticas com médicos recém-formados, porque a doença nunca mais, mas tentando com médicos que não eram famosos, e eu não tinha dinheiro para pagar também. 7 anos, até que eu marquei a data do suicídio, porque resolvi não viver deformada. A data do suicídio não dá, o que aconteceu, não dá para contar hoje para vocês. Eu só adianto uma coisa. Primeiro Deus me levou na casa dele. E no dia, 7 anos depois, no dia que eu ia me suicidar, ele veio pessoalmente na minha sala. E foi ainda mais fantástico do que no hospital, porque 400 moradores de um condomínio em Jacarepaguá são testemunhas disso. E uma família da Assembleia de Deus. Era a igreja que eu mais fugia dela. Eu chegava a sair do elevador quando essa irmã crente da Assembleia de Deus entrava no elevador. Ela era baixinha de coque, gola alta, mão comprida, e ela carregava uma Bíblia marrom na bolsa, no braço aqui, até para a padaria para comprar pão. Eu tinha tanto horror a ela, e eu não sabia antes que era uma Bíblia. Quando eu olhava para ela, eu pensava que ela carregava uma rapadura na mão.
Quando eu descobri que era uma Bíblia, eu saía do elevador e descia pela escada. Pois hoje em dia eu amo os irmãos da Assembleia de Deus. Inclusive essa senhora, Dona Paquita, que está viva até hoje e é testemunha desses fatos fantásticos de fim dos tempos. A ponto de você realmente ter que crer que aquela promessa de que Jesus está voltando é verdadeira. Agora eu quero fazer uma explicação para vocês de uma coisa que eu falei no programa de televisão, a pedido do presidente da Donep. E vou falar também da minha fita. Rapidinho, em seguida eu vou orar por vocês, nós vamos comer a sobremesa e nos veremos numa próxima ocasião. Primeiro, quando eu estava sendo entrevistada pelo Ratinho, eu estava falando, não era para crentes, era para o Brasil todo. E eu sei que o Brasil é um país espírita e católico. Como eu era. Né? Então eu tinha que falar de uma maneira que todos entendessem. Era um programa popular. Aquela plateia que estava na minha frente, ninguém ali era evangélico. E eu tinha que falar de tal forma que eles entendessem. Se eu ficasse falando só versículo bíblico ali, primeiro o Ratinho não tinha nem me chamado na televisão, né? Porque a gente tem que viver os versículos bíblicos, falar no culto, falar para quem você está evangelizando no momento certo. Ali o momento era conquistar o Brasil primeiro. Senão não me chamariam mais. E nem teriam me chamado. E teve uma hora que eu citei um fato impressionante que ocorreu quando eu estava com câncer. Eu estava com 2 meses mais ou menos de doente, quando eu botei a mão no rosto de manhã, uma daquelas manhãs de desespero, que eu acordava, vinha com a mão no rosto, vendo aquele calombo enorme, e me lembrava da tragédia que eu estava vivendo. E eu ouvi uma voz dizer, eu sou seu câncer. Falou dentro de mim. No meio dos pensamentos normais que eu estava tendo, como se eu estivesse falando com a mente, sem com a boca, surgiu aquele pensamento alto e claro, como alguém falando dentro de mim, eu sou seu câncer. Dali para frente eu comecei a ouvir aquilo 2, 3, 4 vezes por dia. Achei que eu estava ficando louca. Não contei ninguém. Me lembro de um dia que eu estava perto da janela e ouvi claro, alto e claro, calma, eu sou seu câncer. Eu nunca falei isso para ninguém. Só ia colocar no livro. Quando o próprio Deus, agora escrevendo o livro, quando eu estava escrevendo este capítulo, colocou nas minhas mãos uma revista Veja. Quando eu li a revista Veja, que eu nem sou assinante, alguém me deu a revista, estava lá as últimas descobertas de um judeu americano médico. Vocês sabem que a Bíblia foi escrita por judeus, e que Deus geralmente dá ao judeu uma mente privilegiada na ciência. Einstein era judeu, os apóstolos, menos Dr. Lucas, que era grego e médico, eram todos judeus, Jesus era judeu. Então esse médico americano, esse judeu, Dr. Judá Folkman, ele descobriu agora um medicamento para provavelmente destruir o câncer no ser humano. Deus deu isso, está dando a um judeu. É o povo de Deus. Só Judas traiu Jesus, lembre-se disso. Os outros todos, apóstolos, eram judeus e não traíram Jesus, não. Deram a vida para você ter uma Bíblia. E esse judeu mencionou na revista Veja, e eu citei isso na televisão, apesar de ter sido resumidamente, porque o tempo de televisão é escasso, é curto, custa milhões de dólares. Silvio Santos me deu um tempo, eu tinha que aproveitar ao máximo, para que a ciência, para que aqueles que estivessem ouvindo soubessem que eu sou uma pessoa informada, que eu leio o que esse judeu falou. Ele disse que o câncer é como um alienígena, quer dizer, um ser que não é da Terra, implantado num corpo humano. Ele se cerca de todas as
condições de ficar no corpo quieto muito tempo, até quando ele for descoberto não ter mais jeito, a pessoa já não pode ser curada mais. E ele diz, parece um alienígena implantado num corpo humano, a fim de devorar aquele corpo com a finalidade de matar o hospedeiro. Foi quando eu me lembrei, lendo a matéria, do que eu ouvia. Eu sou seu câncer. E da apatia que o câncer causa. Então todo mundo sabe que o câncer deve ser um vírus. Mas é possível que seja um vírus que de uma certa forma esse médico acabou de desvendar. E é bem possível que a Bíblia, quando Jesus expulsava o espírito de enfermidade, naquele tempo não tinha a palavra vírus, nem tinha a palavra alienígena. Alienígena é tudo aquilo que não é da Terra. Tudo que nasceu, veio ou existe fora do planeta Terra não é terrestre. É extraterrestre, é alienígena. É possível que o vírus tenha vindo para a Terra, trazido por Satanás. E é isso que a Bíblia fala. E que ele seja realmente um alienígena. Como, graças a Deus, meu raciocínio é científico, dá para entender. Agora, eu creio que hoje eu falei para sábios. E acho que todo mundo entendeu também. Eu vivo pedindo a Deus sabedoria para mim. E sugiro que vocês façam o mesmo. Tá? Porque nós vamos entrar num período agora de pré-terceira guerra mundial. E se você não tiver sábio, prudente, conhecendo as leis da Bíblia, as de Deus e também as do inferno, as de Satã, vai se dar mal. As doenças que vêm aí vão vir outras piores do que estas. Pior do que a AIDS, pior do que câncer. A Bíblia fala isso. É bom que vocês decorem a Bíblia. Bom? Eu trouxe algumas fitas de vídeo com a minha história toda. A parte de hoje e a parte que eu vou falar no Ratinho no próximo semestre. E tenho uma preocupação com os doentes muito grande. Eu não posso ir a todos. Ah, vem orar no hospital tal, vem orar no hospital tal. Eu detesto hospital. Eu sinto mal. Eu não gosto nem de entrar. Quando o Espírito Santo me comanda de ir, aí eu vou, e eu tenho que ter um pacto com Deus de que se eu for, a pessoa saia viva. De qualquer maneira, porque eu detesto hospital. Quero que um dia acabem todos os hospitais, todos os cemitérios, e sejam transformados em áreas de lazer. Que não haja mais morte, nem dor, nem doença. E o meu Jesus da Bíblia ali, o nosso, pensa do mesmo jeito. Ele nunca foi a um velório. Todo velório que ele foi, ele ressuscitou o morto. Então ele não concorda com a morte. Senão eu tinha deixado morto. E para a glória de Deus, meu pai morreu no Encore em São Paulo. Eu ajoelhei, segurei no pé dele e gritei, viva Godfrey Alberto Anders como Lázaro, em nome de Jesus. Eu dei o maior grito, o segundo maior grito que eu já dei na minha vida. Ele abriu o olho na mesma hora e viveu. Está lá no Espírito Santo. Quem quiser pode visitá-lo na prefeitura, ajudando a meu irmão. De Bíblia embaixo do braço. Não queriam nem me ver quando eu converti. Agora meu pai está com a Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Já está vivo há 4 anos. Morreu no Encore em São Paulo, dentro da mesma cabine que Tancredo Neves morreu. E está vivo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Bom, eu não gosto de hospital. Só fui lá porque era meu pai. Então o que eu fiz? Nós temos uma fita de vídeo. Só que eu não posso trazer comigo. Fica muito pesado. Então nós mandamos via correio. Porque o Brasil todo está comprando por causa da televisão, outros países. Então nós fazemos assim. A pessoa que quiser a fita, ao terminar o jantar hoje, procura Keila, Késia. Como é Késia? Késia, né? Késia. A Késia estará ali. Eu estarei do lado da Késia. E se vocês quiserem adquirir a fita, nós temos um recibo do ministério. Você paga a fita ou à vista, custa R$35, ou em 2 vezes. E nós
quem for o presidente da Adonep, eu mando a fita pelo correio numa caixa, todas elas, e na próxima reunião da Adonep, de agora a uma semana, você recebe a sua fita na reunião da Adonep, ou pode ser também na igreja do pastor, que faz parte da presidência da Adonep. Eu vou mandar para o presidente, que foi quem telefonou para mim me convidando. A fita vem pelo correio, senão fica muita bagagem para eu carregar para esse Brasil todo. Amanhã estou indo embora para pregar em outra cidade no domingo. Então, para evitar isso, temos o recibo, meu filho, aquele que ia ficar órfão, meu filhinho, meu único filho, de tanto comer caldo de pombo, ficou com 1,91 m e calça 45. Está com a mamãe até hoje. Não ficou órfão, de vez em quando ele dorme com a cabecinha aqui no colo da mãe. E é ele que cuida das fitas. Chego lá, digo, Albert, a cidade tal, tantas fitas, eu levo o canhoto do recibo, você leva o recibo, eu levo o canhoto. Ele faz os pacotes, botamos no correio e vocês recebem. E aqueles que estiverem comprando, passe para os doentes. Mostre para quem não é evangélico, porque lá tem tudo. Coisa assustadora. Que eu não contei aqui. Tem a dona Paquita entrevistada. Ela viu o fenômeno que ocorreu no dia do suicídio. A irmã Paquita. Então, se vocês quiserem, se alguém achar cara a fita, que não é, porque são 2 fitas dentro de uma, caro é o que você gasta com remédio na farmácia. Caro é o caixão do velório. Eu tinha uma lista tão grande nas farmácias que quando eu converti, o farmacêutico bateu na minha porta para perguntar se eu tinha morrido, porque eu parei de comprar remédio. Falei, não, é que agora eu sou crente. Graças a Deus. E foi diminuindo, foi diminuindo. Hoje em dia, graças a Deus, eu tomo vitaminas, porque viajo muito, tem que tomar vitamina. A gente tem que se alimentar direito. Mas remédios, graças a Deus, não há necessidade. Pois então, se vocês adquirirem, não só, pode ser muito útil para a sua família, para um doente, para você ir no hospital, pedir para passar no vídeo das enfermarias, como para ajudar o nosso ministério. Nosso ministério, eu não fundei uma igreja, não quis casar, então do troco disso e das ofertas espontâneas que nós recebemos, é que nós pregamos o evangelho. A obra de Deus é muito grande e eu realmente preciso de ajuda para continuar. De vez em quando eu tenho que visitar um doente terminal, como foi o caso da Sandra Breia, que passou um fax para mim, pedindo que fosse orar por ela. Aquela que começou comigo na televisão, estava nos seus últimos momentos de AIDS, morrendo agora no dia 16 de agosto. E foi uma luta para mim, irmãos, porque eu não tinha um tostão na minha conta bancária. Tivemos que reunir irmãos, tirar anel do dedo, que esses anéis que eu uso, nada de ser ouro. Isso é presente de irmãos, mas é fantasia, né? Mas eu não tinha nada. O que tivemos que juntar ali para eu ter a passagem de avião? Porque ela mandava no fax assim, Marta Anders, eu quero a sua oração. Eu estou desencarnando, venha logo. Aí eu mandei outro fax para ela, querida, fique encarnada. Porque... Meu amor, vão ser 2 trabalhos. Você desencarnar, eu chegar aí e orar e Jesus te encarnar de novo. Porque você vai ter que ser salva. Porque eu pedi a Jesus chorando que você fosse minha vizinha no paraíso. E para você ser minha vizinha no paraíso, você tem que ser salva por Jesus antes. Então você não vai desencarnar, não, senhora. E cheguei lá. Vocês precisam ver o estado da Sandra. O meu estava pior. Mas ela estava também um caco. Foi uma dificuldade arrastar ela até a sala, abrir a Bíblia. Com linguagem científica, de Globo Repórter, eu disse a Bíblia para ela em 4 horas. Quando terminei, ela disse, eu quero me converter. Aí eu virei e falei, pois não. Ela confessou Jesus. Falou a fórmula do mistério. Quando terminou a fórmula, eu li. Mas aquele que crer e for batizado... Você quer que Deus tome posse de você agora no batismo? Aí ela virou para mim e disse, me batiza, Marta. Eu pra já. Peguei uma garrafa d'água que estava em cima da mesa, joguei na cabeça dela e batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar de eu ser mulher, apesar de eu ser missionária, mas se eu saísse por ali para catar pastor para fazer isso, ela já estava morta, não ia adiantar. Aí eu já aproveitei e disse, Deus, o Senhor me unge aqui agora. Batizei, botei ela na cama.
ela não morreu? 20 dias depois eu voltei lá. Falei, ué. Quando cheguei lá, já tinha uma crente em pé na porta, 2 rapazes. Falei, graças a Deus, Deus mandou uma crente para me ajudar a orar a segunda vez por Sandra. E fui subindo a ladeira da casa dela e a crente veio descendo e me abraçou. Eu empurrei para ver quem era a crente. Quando olhei, era a Sandra Brea. Pode aplaudir, minha irmã. É para Deus, é Deus, é Deus. O poder desse livro. Eu mandei a minha fita para ela primeiro. Cheguei lá, preguei 4 horas. Ela não é burra. Sandra é inteligente. Ela é inteligentíssima, ela entendeu na hora. Agora, eu não tenho glória nenhuma nisso. Se algum dia ela contar o testemunho dela e não mencionar meu nome para mim, é Deus que vai decidir isso. Porque o artista, geralmente, ele vai vaidoso e tal. Isso não tem problema. Eu não quero glória nenhuma. Não tenho autorização dela. Tenho autorização. Eu tenho os fax dela, mandando eu agradecer, porque os irmãos que deram anel e tal, para juntar para passagem de avião. A segunda vez também foram outros irmãos. Eu tenho os fax dela. E o último que eu recebi estava assim, querida pastora Peregrina, ela me chama assim, querida pastora Peregrina, estou indo para a minha igreja tomar minha primeira santa ceia, já indo com os próprios pés. Esse é o Deus do impossível. A fita funcionou com a Sandra, você pode mandar para alguém também, estará nos ajudando e ganhando almas para Jesus. A Keila está ali com o recibo e agora eu vou orar por vocês, porque eu também estou com fome. E como disse, não como mais pombo, já deve estar meu prato me esperando lá embaixo. Né? E enquanto isso, estará passando ali no vídeo o programa do Ratinho sem som, a minha parte, que o irmão vai botar. Mas eu gostaria que ele congelasse ou deixasse agora a imagem comigo aqui orando por vocês e depois o irmão passa isso. E eu quero agradecer a ele por ter colocado esse telão que eu não esperava, viu? É seu, irmão? Que Deus te abençoe, tá? Eu não esperava, senão eu tinha trazido um material. Mas tive a grata surpresa de saber que você presenteou a obra de Deus com isso. É, meu amigo? Você já é evangélico? É? Qual é a sua igreja? Então hoje você vai ser. Não vou deixar você sair daqui sem ser meu vizinho no paraíso. Você vai ser vizinho da Sandra Brea também, do pastor ali, e também do Ratinho. Você não vai se incomodar, né? Porque o Ratinho também... Quando ele terminou ali, eu falei, Ratinho, muito obrigado. E a minha gratidão para você é o seguinte, eu quero que você seja meu vizinho no paraíso de Deus. E ele disse amém. Ou seja, ele disse, eu concordo. Pronto. Você vai ver que tudo na sua vida agora vai te conduzir para um dia você viajar pelas estrelas numa carruagem de fogo e morar no planeta de Deus. Você trabalha onde? Aqui. Você estudou? No colégio? Estudou. Se lembra que você estudou o sistema solar? Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte? Pois é. Eu desconfio que esse paraíso é ao norte da Terra. Em direção ao norte. E você, quando estiver lá, que você vai olhar para mim, vai se lembrar disso. Certo? Então vamos levantar todos. Todos os que não são evangélicos, venham para frente, você vai ser o primeiro, chega até aqui. Todos que não são, venham até aqui, que eu vou orar para você mais de perto. Como é seu nome? Adalto. Olha, todos que não são crentes, podem vir aqui, eu vou orar mais de perto para vocês. Isso vem, jovem. Tem mais alguém? Pode vir aqui para a direita, para a esquerda. Todos que não são. Os que são crentes podem ficar nos seus lugares. Pode ficar aqui, meu amor. Vem cá, querida. Isso, mais pertinho de mim. Você também, mocinha linda. Todos que não são, vão receber o Espírito Santo. Isso, pode ficar aqui, um jovem casal, uma senhora. Pode trazer todos que não são evangélicos. Não se intimidem não, fiquem à vontade. Esse lugar é sagrado e vocês estarão recebendo uma oração no nome de Jesus. Isso aqui, é para que todos ao terminarem o jantar,
aqueles que hoje vão receber aqui a oração de salvação de sua alma, você preenche, deixa sobre a mesa e pode dar a sua opinião, se quiser, sobre o trabalho dessa noite. Ah, é esse, né? Isso está sobre a mesa, presidente? Está sobre a mesa quando vocês voltarem, tá? Então, coloquem a mão direita no coração. Repitam comigo isso que eu vou dizer agora. É o mesmo que a Sandra Brea falou. Isso está escrito na Bíblia, em Romanos 10, que você tem que confessar com a sua boca, entregando a Jesus sua vida. Então você vai confessar agora. Digam comigo, eu, neste momento, estou falando contigo, Jesus. Sei que o Senhor está me ouvindo. E eu quero lhe entregar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. A partir de hoje, eu quero lhe pertencer. E quero receber dentro de mim o seu Espírito Santo. Dentro de mim, no meu ventre, para que possa fluir de mim rios de água viva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar das trevas, das maldições, da morte, para que eu um dia seja eterna ou eterno. Eu me arrependo dos meus erros. Se te cultuei algum dia de forma errada, que o Senhor me perdoe. A partir de hoje, eu te cultuarei, ó Deus, em espírito e pelo teu Espírito Santo, no meu espírito. Te cultuarei também pela tua palavra, que é a Bíblia. Me ajude a entender a sua lei. Me dê, Senhor Deus, a mente de Cristo. Eu oro crendo que também agora o Senhor está me curando de todas as enfermidades. Está arrancando de dentro do meu corpo toda a maldição. E escrevendo o meu nome no livro da eternidade. Obrigada, Jesus. Amém. Olhem para mim. Todos foram sinceros. Esse aqui está até chorando. Graças a Deus. Esse vai ser o obreiro mesmo da obra de Deus. Cadê a sua esposa? Dê um abraço nela que eu mandei. Você é sábio. E podem voltar para os seus lugares e agora eu vou encerrar a oração. Podem voltar. Podem sentar todos, Podem sentar todos, eu estou me despedindo já. Vai ter a sobremesa a ser servida ainda? Vai? Não tem mais sobremesa? Ah, é? Ah, então tá bom. Então agora vamos na minha despedida e vocês depois podem ficar batendo um papinho, preencher. Quem quiser adquirir fita, vem aqui com a Késia, né? Vão assistindo ali o programa do Ratinho sem som, né? Para poder vocês conversarem. Eu sempre costumo me despedir dizendo que numa situação que a terra estava como hoje, foi quando uma estrela se moveu no céu. Ela parou sobre Belém. Ninguém notou. Ai, estava todo mundo tão preocupado com a bolsa, né? E com o dólar. Ninguém olhou para o céu. Aquela estrela trouxe Jesus. Só 3 homens viram. Esses eram sábios, hein? Sejamos sábios. Esses eram os 3 reis magos. Magos quer dizer sábios. Não eram da mágica, não. Eram sábios. Seguiram a estrela 2 anos.
O livro de Mateus fala que essa estrela é de Jesus, pertence a Ele. É uma estrela que pertence a Jesus. Que mistério, hein? Quem sabe que não foi nessa estrela que Deus mandou me buscar do hospital e levou para lá e lá que eu fui curada? Não sei. Ninguém sabe ainda, mas saberemos um dia, porque Deus quer revelar tudo o que está na Bíblia aos seus pequenininhos. Então eu digo para vocês, sempre encerro o meu trabalho dizendo isso. Olhai os céus e examinai as Escrituras. Porque em breve a mesma estrela vai voltar à Terra. Eu tenho a pista disso na última página do Apocalipse da Bíblia, onde o próprio Jesus diz para o apóstolo São João: eu sou, ele diz para João, a raiz e a geração de Davi. Eu sou, ou eu venho, quem sabe, na resplandecente estrela da manhã. Então, se nós não nos virmos mais, nos encontraremos na resplandecente estrela da manhã, para tomar o breakfast, o café da manhã, com o Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos, e está encerrado o nosso trabalho. Podem aplaudir. Mais uma vez, então, conversar com o nosso Deus. Sim. Antes de orarmos, só queremos lembrar aos oficiais da Adonep que os envelopes da presença santa e augusta, Senhor. E queremos, meu Deus, dignificar o Teu nome nesta hora. Nós queremos adorá-lo, Senhor, por tudo que Tu és, Pai. Por todos os Teus atributos santos. Nós Te rendemos graças. Nós Te adoramos agora. Nós glorificamos o Teu nome. Senhor, como Te amamos, Senhor. Como queremos mais do Senhor. Como queremos mais experimentar do Senhor. Como queremos mais ter bênçãos assim do Senhor. Bênçãos como essas que recebemos nessa noite. Deus, quando ouvimos esse testemunho fantástico de uma mulher que desafiou ao Senhor, uma mulher que se colocou diante do Senhor e que era poderosa, mas o Senhor colocou-a naquele estado e depois a salvou maravilhosamente. Glória seja ao Teu nome, Senhor, pela salvação dessa vida, Pai. E graças seja a Ti, Senhor, pelas vidas que salvastes nesta noite. Pessoas que hoje receberam ao Senhor, temos certeza disso. Pessoas que se colocaram hoje diante do Senhor, entendendo que precisam se humilhar diante da Tua presença, meu Deus. Nós Te agradecemos por estas vidas e pedimos que, ó Deus, Tu possas completar todo o incompleto que há em nós, Pai. E que possas agora completar esta mensagem nesses corações. Que essas vidas agora, Senhor, possam frutificar, meu Deus, e que os Seus nomes realmente estejam escritos a partir de agora no livro da vida que está nos céus. E que todos nós, de fato, possamos ser vizinhos aí no Teu paraíso santo. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.